pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, estamos retornando para os nossos estudos e hoje nós iremos falar um pouco sobre os reinos dos seres vivos. E nessa aula nós vamos entender algumas coisas bem específicas aí de cada um desses reinos. Por exemplo, o que são e quais são os reinos dos seres vivos. Também vamos entender um pouco sobre a importância das classificações desses seres, as principais teorias classificativas e também as principais características de cada reino. E um pequeno resumo que a gente também vai ver aqui sobre os vírus, tá certo? Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre cada um desses. Pois é, classificar os seres vivos não é uma tarefa fácil. Até hoje, esse desafio não foi solucionado completamente aí pelos estudiosos. Apesar de vários pesquisadores trabalharem desde a antiguidade para conseguir a classificação dos organismos que seja menos falha possível, diante de tudo isso que eles tentaram fazer, é que hoje a teoria mais popular e aceita da classificação, que segue aí uma ordem crescente de complexidade, é a teoria dos 5 reinos. A classificação dos seres vivos em 5 reinos da biologia, ela foi feita baseada em 3 princípios básicos. Que princípios são esses? O primeiro é a organização estrutural celular, que todos os seres vivos são procariontes ou eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, tá? Nós temos ainda o critério do tipo de nutrição, que pode ser autótrofa, que aí são os fotossintetizantes e quimiosintetizantes, ou elas podem ser heterótrofas, que vai ser por ingestão ou absorção. E também o critério da função desses organismos nos ecossistemas, né? Que eles aí podem ser produtores, eles podem ser macroconsumidores, microconsumidores ou também decompositores. E esses critérios foram então baseados para nós conhecermos aí o geral sobre cada um desses reinos, tá certo? Mas antes de nós falarmos aí propriamente desses 5 reinos, vamos falar um pouco dos seres que não possuem uma classificação. É isso mesmo, os vírus. Eles são de que reino? Qual será que esses seres eles se classificariam em que tipo de reino? Você sabe dizer? Você se arriscaria em dizer? Pois é. Nós vimos que existem critérios para a organização para que os seres sejam vistos ou classificados como seres vivos em algum reino, né? Eles são organizados aí nesses 3 critérios, que um deles é o tipo de célula. Mas os vírus, eles são seres acelulares, eles não possuem célula. Eles só conseguem se multiplicar dentro da célula de um ser vivo, usando aí as estruturas delas, tá? Já que eles não possuem aí as suas próprias estruturas, tá? Porém, uma coisa interessante de nós sabermos sobre os vírus é que eles possuem material genético, né? Como todos os outros seres vivos. Mas nunca houve consenso aí entre os cientistas de considerar ou não esses seres vivos. Então fica aí o dilema, tá? E se não foram capazes de se afirmar que é um ser vivo, não é possível também encaixá-los aí em nenhum dos reinos dos seres vivos, tá? Vamos então entender como chegamos na atual classificação de 5 reinos. E para nós entendermos isso, nós vamos conhecer um pouco quem foi que iniciou tudo isso, tá? Foi um homem chamado Linneu. Em 1735, ele foi o primeiro a propor oficialmente uma classificação que deveria ser assim tomada como referência. Ela era composta por 2 reinos, que era o reino animal e o reino vegetal. Algum tempo depois, um outro estudioso, que ele ficou analisando o que Linneu propôs, ele então decidiu incluir um outro reino, que foi proposto aí por Haeckel em 1866, que ele decidiu diferenciar os seres que eram microscópicos e ele chamou esses seres de protistas. Depois, um tempo depois,
Um outro, né, porque a ciência ela sempre está se atualizando. Um outro cientista chamado Copeland, em 1938, ele fez questão de acrescentar um quarto reino, que era dividindo esses seres microscópicos em dois, que ficou então os protozoários e as bactérias. E por fim, o Whittaker, em 1969, deu continuidade às investigações e propôs a teoria mais conhecida hoje, que é a dos 5 reinos, tá? E ainda diferenciou os fungos pela primeira vez. Depois dele vieram muitos outros, porém não conseguiram roubar aí o primeiro lugar dessa teoria mais usada, que é essa dos 5 reinos, tá? Dos que nós vimos, né, que tentaram derrubar aí essa teoria, tem um que é importante a gente citar, que é o Ozer e Cia, que eles propuseram dividir o reino Monera em arqueobactérias e eubactérias, que foi evidenciando aí que existem aquelas bactérias que são primitivas e mais próximas dos seres vivos pioneiros e as bactérias de hoje em dia, que são as eubactérias. Assim ficou a teoria dos 6 reinos dos seres vivos, só que o importante é que esses cientistas, eles criaram os 3 domínios, que é o domínio arqueobactérias, eubactérias e eucárias, tá certo? Eles criaram tudo isso e é considerado. Mas hoje aqui nós vamos estudar apenas o resumo das características de cada reino dos seres vivos. E o primeiro deles, na ordem crescente de complexidade, é o reino Monera. O reino Monera, ele vai agrupar todos os tipos de bactérias e também as cianofícies, que são algas azuis, além também das arqueobactérias. A primeira característica que eu quero citar aqui para vocês é que eles são seres unicelulares, porque eles possuem apenas uma célula. E também são procariontes, porque o seu material genético está disperso, ou seja, eles não têm um núcleo bem definido. Eles também podem ser anaeróbicos, que é a respiração celular sem oxigênio, e eles podem ser aeróbicos, que é a respiração celular com oxigênio. São também, gente, assim, conhecidos porque eles são autotróficos, que são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento, que nós chamamos de seres fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Ou eles também podem ser heterótrofos. Por quê? Porque eles podem consumir ou decompor alguma coisa produzida por outro ser vivo como um material para sua nutrição. Então, eles também podem ser desse tipo. Uma outra coisa interessante é que eles podem ou não viver em colônia, eles podem ser seres de vida parasitária, eles são encontrados em todos os ecossistemas da Terra e tem aí os 3 elementos básicos que qualquer célula precisa ter, né? Que é o material genético, o citoplasma e também membrana. Mas eles não têm organelas, possuem apenas os ribossomos, tá? Eles não têm organelas aí. Eles podem ou não ter cápsulas e plasmídios. E a reprodução deles se dá de forma assexuada ou sexuada. Alguns desses representantes são patogênicos, né? Por quê? Porque causam doenças bacterianas. Então, essas são assim as características gerais que eu queria que vocês anotassem aí para vocês entenderem, certo? E vamos então para o próximo reino, que é o reino protista. Nesse reino protista vão estar agrupados todos os protozoários, as algas inferiores e também os micomicetos. As principais características aí desse reino é que eles são eucariontes, né? Que eles vão apresentar um núcleo bem definido e delimitado pela carioteca, que é um tipo de membrana. Eles também possuem organelas membranosas. A maioria deles é unicelular e microscópico, mas há também aí os representantes desses organismos que são pluricelulares e que eles podem até formar colônias, tá? Também eles podem viver, né, de uma forma livre, ou simbiótica, ou parasitária. A maioria deles é aquático, mas também podem ser encontrados aí em ambientes terrestres bem úmidos, tá? E ainda
podemos encontrar até no interior do corpo de outros seres vivos, tá? Já em relação à nutrição, eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. Quando eles são autótrofos, eles são apenas fotossintetizantes. Ou eles podem também realizar as duas funções, e aí se encaixa aí os mixotróficos, tá? Eles têm aí essa variedade. Já as formas de reprodução podem ser sexuadas, e aí varia bastante, porque elas podem ser por biparticipação ou cisparidade, pode ser por zoosporia, pode ser por divisão múltipla ou por fragmentação, mas também aqueles que se reproduzem de forma assexuada. Quando eles se reproduzem de forma assexuada, pode ser por conjugação ou zigosporia ou ainda por alternância de geração, tá? Alguns desses agentes, eles também são patogênicos, né? Porque podem causar doenças aí em outros seres vivos. A digestão deles é uma digestão intracelular, né? Que é dentro da célula. Então, essas aí são as características principais que você precisa conhecer sobre esse reino, tá? O próximo reino que nós vamos observar as características gerais aqui é o reino fungi, é o reino dos fungos. O reino fungi, ele é representado pelos fungos, desde as leveduras até os famosos cogumelos, que também são chamados de champignon. E as principais características desse reino é que eles são organismos eucariontes, com núcleo bem delimitado, bem definido aí pela carioteca. Eles também já possuem organelas membranosas, tá? Então isso aí já é uma evolução desses seres. A maioria deles são pluricelulares, tá? Eles são vistos a olho nu e eles possuem uma morfologia, que é o formato e a estrutura, bem característica. E a reprodução deles é sexuada, mas há importantes espécies unicelulares que são microscópicas e que realizam a reprodução assexuada, como é o caso das leveduras e do fermento biológico, que é aquele fermento do pão, né? Eles também podem ser encontrados em diferentes habitats de florestas, até mesmo nas casas, mas eles preferem todos os tipos de ambientes que sejam bem úmidos e escuros, tá? Todos eles também são seres heterotróficos, ou seja, né, eles vão depender da ingestão ou da digestão da matéria orgânica de outro ser vivo para sua nutrição. Eles também podem ser parasitas, eles podem ser saprófagos, que são decompositores de seres que já morreram. Eles podem viver em relação mutualística ou podem ainda ser predadores, mas nesse caso raramente isso acontece, tá? Na maioria dos fungos, a parede celular ela é bem complexa e ela é constituída por quitina, que é um polissacarídeo encontrado aí no esqueleto dos artrópodes, que nós vamos estudar mais à frente, tá? E o carboidrato de reserva energética da maioria dos fungos é o glicogênio, assim como os animais, eles também têm esse mesmo tipo de reserva, diferentemente das plantas, que a reserva deles é o amido. Eles fazem uma digestão extracelular e a sua respiração pode ser anaeróbica ou aeróbica. Então vamos lá para o penúltimo reino, que é o reino das plantas, o reino plant. Ele vai agrupar todos os tipos de plantas e vão estar divididos aí em 4 grupos. E esses grupos são os nomes bem diferentes. E aí onde eu digo a você que você precisa anotar, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E as principais características do reino vegetal são que todos eles são seres eucariontes, que agora você já sabe o que é, né? Todos eles também são autótrofos, ou seja, né, eles são capazes de produzir a sua própria matéria orgânica como fonte de energia. Todas as plantas são fotossintetizantes. E além das organelas comuns a todos os seres vivos,
eles possuem duas especiais, que são os vacúolos e os cloroplastos, onde ficam as clorofilas, clorofila A e clorofila B, tá? O seu armazenamento energético, como eu já tinha dito para vocês antes, ele é uma forma de um polissacarídeo, que é o amido, tá? As suas células, elas são revestidas reforçadamente com uma parede celular de celulose. Eles são monofiléticos, ou seja, todos eles são integrantes descendentes de um mesmo ancestral comum. E todas essas características são bem peculiares desse reino, tá certo? E o reino vegetal está presente em praticamente todos os biomas terrestres, a maioria em terra firme, mas existe também algumas espécies aquáticas, tá? E enfim, vamos para o último reino, que é o reino Animalia, que é o reino dos animais, que envolve aí todos os animais que nós conhecemos, só que eles estão aí divididos em filos, que são 9 filos, que são os filos dos poríferos, dos quinidários, dos plateumintos, nemateumintos, os anelídeos, moluscos, equinodermos e também os cordados. E esse último, os cordados, é o filo que tem assim a maior complexidade evolutiva, porque eles vão possuir importantes classes, como a classe dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves e também dos mamíferos, né, a qual nós estamos inclusos. E as principais características do reino animal é que todos eles são eucariontes, heterotróficos, pluricelulares, né? Todos eles vão ter o corpo formado por muitas células. Essas células vão ter funções bem específicas. São todos aeróbicos, respiram o oxigênio que retiram do ar ou da água, de acordo aí com o ambiente que eles vivem. Eles podem ser divididos em 2 grandes grupos, que é o grupo dos vertebrados e o grupo dos invertebrados. Já os tipos de reprodução, nós temos a reprodução sexuada, que vai envolver a união de gametas masculino e feminino, mas também há os representantes, que são os invertebrados, que eles podem se reproduzir da forma assexuada. Todos eles possuem tecidos e órgãos, com exceção apenas do filo mais simples, que é o filo dos poríferos, porque porífero não tem nada, tá certo? Eles possuem o celoma, que é uma cavidade embrionária que está presente em todos os vertebrados, sendo que os plateumintos, eles são pseudocelomados, e os poríferos, eles não possuem celoma. Eles também possuem uma simetria bilateral, ou seja, eles têm 2 metades do corpo simétricas, né? Eles também podem acontecer alguns desses seres serem de simetria radial, que são vários planos longitudinal, né? Que vai ser a partir do centro do corpo, que aí nós temos aí os equinodermos, que você diz assim, que representante é? São as estrelas do mar, ou ainda eles podem não ter simetria nenhum, que é o caso das esponjas, que não tem nada, né? Esponja não tem nada. Então, gente, são essas as características gerais desses 5 reinos que eu queria apresentar para vocês aqui hoje, porque em aulas futuras, nas próximas aulas, nós vamos ver detalhes de cada um desses reinos. Cada um desses reinos nós iremos estudar os detalhes mais importantes para que você se dê bem aí nos vestibulares que você for fazer, tá bom? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!